Bom dia, graça e paz. O nosso devocional de hoje se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos de 3 a 8, que assim nos diz a palavra do Senhor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Tema de hoje, Ele vive. Eu quero meditar com vocês hoje sobre a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é o ápice da esperança cristã, é o ápice da fé do cristianismo. O cristianismo repousa exatamente nesse fato, nessa certeza, de que Cristo não só morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E o apóstolo Paulo vai mostrar exatamente esses acontecimentos, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo nesse texto. Ele começa dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele fala da realidade da morte de Cristo e aponta a causa dessa morte. A causa da morte de Cristo não foi por conta de uma traição do Sinédrio, da traição de Judas, mas foi por um decreto divino. O texto diz que ele morreu segundo as Escrituras. Ele morreu cumprindo o decreto de Deus, aquilo que Deus destinou para a sua vida, para cumprir a missão de resgatar a humanidade. Mas ele morreu por causa dos teus pecados e por causa dos meus pecados. E diz também que ele foi sepultado, aqui uma prova cabal da sua humanidade. Cristo morreu e foi sepultado. No versículo 4 também diz que e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tanto a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo são segundo as Escrituras. Todos esses acontecimentos deram-se por conta daquilo que Deus decretou que acontecesse. Ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou e vivo está. E porque ele vive, então você e eu podemos desfrutar de uma grande esperança, a esperança da ressurreição. A Bíblia diz que assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que nele creem também haverão de morrer, mas ressurgirão também e estarão para sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo, depois de falar dessa morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, ele também aponta as evidências dessa ressurreição, as aparições de Cristo. Ele aparece para Pedro, aparece para os 12, aparece para 500 irmãos reunidos de uma só vez. Ele aparece depois para Tiago, depois para os demais apóstolos e, por fim, aparece também ao próprio apóstolo Paulo. São provas cabais. E eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Esses homens morreram acreditando nisso. Eles deram a vida. Os apóstolos todos morreram acreditando, debaixo de ameaças de morte, mas eles acreditaram na ressurreição porque eles foram testemunhas disso, morreram por conta disso. Ninguém vai morrer por uma causa que não acredita. E aqueles homens não poderiam negar as evidências da ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês neste dia: Cristo morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele vive. E se ele morreu e ressuscitou é porque ele venceu o pecado, venceu Satanás, e a vitória de Cristo sobre Satanás deu-se na cruz. A grande pancada na cabeça de Satanás foi na cruz, onde Jesus morre por causa dos nossos pecados. E ao ressuscitar, ele vence então a morte, trazendo-nos a esperança de uma vida não só voltada para cá, mas uma vida plena, uma vida gloriosa, uma vida abundante, uma vida eterna ao lado do Senhor. É aqui que você e eu devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança. No fato de que Cristo morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele vive pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.